Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus agradecimentos a Deus pela grande oportunidade de estarmos reunidos neste momento. Agradeço também ao pastor Nelson Lutemberg, nosso presidente da Semadeiron, pela confiança e pelo convite. E à diretoria também da Semadeiron por este evento. Agradeço ao Conselho de Educação e Cultura da Semadeiron, presidente pastor Gessé Lima Júnior, o secretário pastor Maurício Brito e o relator o pastor Davi Nascimento. Saudações em Cristo também aos companheiros ministrantes, pastor João César, pastor Edivinar, que deve estar chegando, pastor Silas Queiroz. Minhas saudações também aos obreiros de todo o estado de Rondônia, em especial aos meus companheiros de Porto Velho, meus incentivadores neste trabalho no ministério. E também um agradecimento especial ao meu irmão Sadraque Muniz, pastor Sadraque Muniz, que ele também, pela graça de Deus, uma das pessoas que tem me incentivado muito para que eu possa estar cada vez mais firme na presença de Deus. E também os meus companheiros de viagem, ao evangelista André Messias, ao diácono Daniel Rocha e ao auxiliar Joeverson, que tem me acompanhado, tem me ajudado nas minhas viagens. Meus irmãos, nós vamos ler a Bíblia Sagrada, se encontra no Salmo 100. Aproveitando que os irmãos Salmo 100. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos o segundo, e assim alternadamente. Diz assim a palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. A igreja. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Juntos, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém. Podeis sentar. O nosso tema é redescobrindo a alegria no serviço cristão. Meus irmãos, eu estou muito alegre de poder tratar desse tema e de poder estar aqui nessa escola bíblica de obreiro tratando da alegria no serviço cristão. Mas o que eu venho tratar aqui não é de uma alegria qualquer. Não é aquela alegria que nós aprendemos na escola, não é aquela alegria que nós aprendemos muitas vezes em casa, na rua, não. É uma alegria resultado da presença do Espírito Santo. É essa alegria que nós vamos tratar. Enquanto eu preparava esse tema, depois que o pastor Nelson me colocou, com muita oração, falei também com o pastor João César, e comecei a fazer uma pesquisa. E à medida que eu orava, pesquisava, o meu coração foi inundando de graça e de alegria com a presença do Espírito Santo. E é essa alegria que inundou o meu coração enquanto eu preparava a minha ministração. É que eu almejo que todos os obreiros, as irmãs e todos presentes sintam também, até o final dessa ministração, essa mesma alegria,
porque é alegria que significa a presença do Espírito Santo em nosso meio. É alegria proporcionada porque eu sou grato a Deus. É aquela alegria que está plantada dentro do nosso coração. É a alegria que não depende de circunstância, mas depende da nossa comunhão com Deus. Se alguém chegou aqui cansado, triste, abatido, se alguém chegou aqui preocupado com os problemas da viagem, se alguém chegou aqui hoje pensando em algo que ficou em casa, que ficou na sua cidade, na sua congregação, eu tenho uma palavra de Deus para você. Fique tranquilo, você está aqui onde o Espírito Santo opera. Coloca todas as suas dificuldades nas mãos de Deus e venha sentir aqui uma renovação para que você possa voltar renovado pelo Espírito Santo e poder testemunhar que aqui você recebeu uma efetiva renovação pela pregação e pela ministração da palavra de Deus. Meus irmãos, vamos sorrir. Vamos nos contristar, vamos estar sempre na presença de Deus. Todos nós estamos sendo chamados a redescobrir a alegria de servir a Deus. Um chamado a redescobrir a alegria de servir a Deus. Um chamado a servir a Deus com alegria. Um chamado à plena gratidão a Deus. É a alegria que nasce da presença do Espírito Santo. Em Lucas, no capítulo 10, no versículo 21, nós vamos encontrar a seguinte manifestação de Jesus Cristo. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. A alegria do Senhor era no Espírito Santo e a nossa alegria também é no Espírito Santo. Servir com alegria é permitir que o amor supere as dificuldades, supere as tribulações, supere os problemas do dia a dia, é reencontrar o prazer em cada questão, em cada situação em que você está, é encontrar o prazer no culto ao ar livre, é encontrar o prazer na ministração na escola bíblica dominical, é encontrar o prazer estar no culto para glorificar a Deus, é encontrar o prazer em estar entre os irmãos, é encontrar o prazer em ter comunhão com os irmãos e com Deus. Essa é a nossa verdadeira alegria. E hoje, meus irmãos, eu tenho certeza, o Espírito Santo quer reacender o fogo em cada um de nós. Ele quer despertar em cada um de nós essa alegria, porque nós temos uma relação com Deus. E na nossa relação com Deus, quem somos nós? Quem sou eu nessa relação com Deus? Na nova aliança, somos chamados a ser filhos de Deus, com o privilégio de uma relação íntima de amor e herança. Olha que grande galardão nós já temos de nós hoje já sermos considerados filhos de Deus. Mas ao mesmo tempo somos servos de Cristo e do Senhor, porque reconhecemos sua autoridade e senhorio sobre nossas vidas, sendo escravos voluntários para fazer a vontade de Deus. Então nós estamos aqui porque nós chegamos à conclusão que nós somos filhos de Deus, mas nós voluntariamente aceitamos a condição de servos, porque na condição de servo nós servimos ao Senhor, que é o nosso general, o nosso rei, o nosso comandante e o nosso líder. Os irmãos já imaginaram, é uma coisa importante no mundo, no mundo das empresas, no mundo dos empreendimentos de um modo geral,
Os irmãos já observaram o quanto é bom ser liderado por uma pessoa de um bom coração, uma pessoa de um bom índole, de uma boa índole, uma pessoa que considera os seus empregados, que considera os seus liderados, um pastor que ama as suas ovelhas. Já não é gostoso, não é bom isso? Agora imagina nós sermos servos de Deus, liderados por Jesus Cristo para toda boa obra. Essa é a alegria que inunda os nossos corações como crentes em Jesus. Nós somos servos de Cristo, somos obreiros da sua seara. Porém, observa-se obreiros insatisfeitos com as suas tarefas, entristecidos, apáticos, alguns desalinhados com as lideranças e outros fracos na fé. Será que estamos vivendo a era dos obreiros desanimados, entristecidos? Será que nós estamos vivendo o momento em que muitas pessoas estão achando que ser obreiro é um peso demasiado nas suas costas? Tem uma pesquisa do Barma Group, feita nos Estados Unidos, mas que ela serve para aplicar também no Brasil, que é muito conceituado no Brasil. Então, a pesquisa realizada pelo Barma Group nos Estados Unidos e pelo Francis Schaeffer Institute, 2 institutos, mais frequentemente citada no contexto brasileiro, porque eles também visitaram o Brasil durante as pesquisas também, 42% dos pastores já pensaram em abandonar o ministério. 55% dos... E aqui eu coloquei pastores, mas pode ler obreiros, porque é obreiros. 55% dos pastores estariam desanimados. 90% se sentem fatigados e exaustos ao final de cada semana. E 40% relataram sérios conflitos e tensões com algum membro da igreja. É um dado preocupante. Esses obreiros e outros na mesma situação precisam receber um avivamento espiritual. Por quê? Qual é o problema desses obreiros? Meus irmãos, segundo o pastor Jader Magalhães, é a presença de Deus. Ele disse que teve um momento na vida dele que ele sentiu desânimos, ele chegou a sentir desânimo. E ele foi aconselhado por um mentor da igreja a colocar o joelho no chão. E diz ele que ele colocou o joelho no chão, orou e orou mais. Enquanto ele não recebeu um renovo dentro do coração e da mente dele, ele não parou de orar. E a partir daí, nunca mais ele sentiu aquele desânimo que ele veio a sentir. Então, ele liga o desânimo à presença, à ausência da presença de Deus. Meus irmãos, sobre isso, Deus tem uma palavra para esses tristes. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não tu mandei eu? É Deus que está te mandando, não é outro. É Deus que te escolheu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí nós podemos pensar assim, não, mas isso foi dito por Deus para Josué. O que isso se aplica para mim hoje? Como essa situação ela é presente na minha vida hoje? Meus irmãos, todo obreiro ele é escolhido por Deus. Não há um obreiro que não seja escolhido por Deus. Todo obreiro é indicação de Deus. Foi Deus que te escolheu. E se Deus te escolheu, Ele vai garantir a missão para quem Ele escolheu. Ele vai ser contigo, Ele vai te amparar, Ele vai te ajudar e vai te tornar uma pessoa alegre. O que não pode é você se distanciar de Deus. Deus se aproxima de você. Agora, eu tenho que me aproximar deles. Não é isso que disse Tiago? Né? Aproximar de Deus, o que vai acontecer? E Ele também vai se aproximar da gente. Vai se aproximar de nós. Mas, meus irmãos, Jesus tem uma palavra para esses obreiros tristes. João 16, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é aquela paz de Cristo que traz alegria para nós.
Todos os dias nós cumprimentamos os irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor. Então nós estamos transmitindo a cada irmão, a cada momento, essa paz que traz alegria. E nós temos que receber também a paz. O cumprimento, ele não pode ser uma mera aproximação formal, mas ela tem que ser uma aproximação de comunhão com o irmão, para que esse desejo, ele se realize dentro do nosso coração e da nossa mente. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo também tem uma palavra para esses tristes. 2 Coríntios, capítulo 2, 14 e 15. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Qual foi o contexto da carta de Paulo nesta situação? Paulo chega em Troade, preocupado, porque na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, ele fez uma série de observações a respeito da conduta dos irmãos daquela igreja. E ele, no pensamento dele, ele foi pesado. Ele colocou situações bastante difíceis para os irmãos da igreja de Corintos. E por ter colocado essas situações, ele ficou preocupado como foi a recepção da primeira carta, ou da carta que ele tinha escrito aos irmãos da igreja de Corinto. Então ele chegou a Troade para encontrar Tito, que tinha passado em Corinto. E ele queria encontrar Tito, porque ele, Paulo, teria que ir para Macedônia. Então ele ia encontrar ali Tito, ele estava preocupado, entristecido, estava numa situação difícil, pensando na mente dele, como foi a recepção. Aqueles irmãos continuaram na igreja, saíram da igreja, porque não tinha esse modelo de informação que temos hoje. Então ele não tinha informação alguma das consequências da primeira carta que ele escreveu. Então nesse momento, o que aconteceu? Ele estava muito preocupado, muito entristecido. E ele precisava viajar para Macedônia. E agora? E cadê o Tito? E o Tito não aparecia. E naquele momento, Deus revelou a ele, Jesus colocou na mente dele o triunfo. E de que triunfo nós estamos falando? Na época de Paulo, tinha chamado o triunfo da antiga Roma. O que é o triunfo da antiga Roma? O triunfo da antiga Roma era aquele general que tinha vencido várias batalhas. Era aquele general que tinha conseguido muitos escravos para Roma. Era aquele general que tinha conseguido muitos despojos de guerra para Roma. Então ele chegava vitorioso com os seus soldados no desfile, parava na porta de Roma, não entrava na cidade, vinha o pessoal, as lideranças do Senado, do governo da época, do imperador, chegavam na porta de Roma, colocavam a biga com a junta de cavalos e colocava ele em cima daquela biga e vestia ele de púrpura, colocava na cabeça desse general uma coroa e nas ruas da cidade espalhavam-se flores, convocava o povo para as ruas da cidade, espalhavam-se flores, perfumava a cidade com um cheiro gostoso, agradável, o cheiro da vitória, que todos apreciavam aquele cheiro agradável, e aí saía o general desfilando com toda aquela riqueza e o povo aplaudindo o triunfo. E o que Paulo traz para nós agora? Graças a Deus, que o nosso triunfo, o nosso líder é Jesus Cristo, que traz para nós o cheiro agradável, é aquele cheiro que o povo sentia, e ele traz para nós, que é o cheiro da vitória, mas da vitória em Jesus, porque o nosso líder é Jesus. E o apóstolo Paulo, então, naquele momento de tristeza, ele lembrou do triunfo e do cheiro agradável de Jesus Cristo, que ele opera no coração
de cada um de nós. Mas nós enfrentamos dificuldades. Não quer dizer que a nossa alegria é uma alegria sem dificuldade. Só que a nossa alegria, ela é ultra circunstancial. Por que ela é ultra circunstancial? Porque servir a Deus é participar do caráter de Cristo. Servir a Deus não depende das circunstâncias. Mas eu faço uma pergunta para mim mesmo: onde eu estou? Eu sou um obreiro estéril ou consigo produzir frutos? Eu sou um obreiro que invoco a presença de Deus efetivamente? Eu estou em comunhão com os irmãos? Eu estou em comunhão com Deus? Eu posso afirmar com toda certeza isso? Mas de que modo eu posso triunfar então? Se Paulo trouxe para nós o triunfo na pessoa de Jesus Cristo, esse é o caminho. O nosso triunfo está também na pessoa de Cristo. Então, o que fazer para ter alegria em meio a tantos embaraços e a tantas dificuldades no exercício do serviço cristão? O que fazer? O obreiro precisa demonstrar que tem a mente de Cristo e assim produzir fruto e não ser estéril. O pastor Antônio Gilberto ensina o seguinte: o fruto do Espírito é o caráter de Cristo produzido em nós, para que em nosso viver o demonstremos ao mundo. Então, não basta eu achar que eu tenho o caráter de Cristo. Não basta eu achar que eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu tenho que mostrar para os irmãos, eu tenho que mostrar para o ministério, eu tenho que mostrar para os meus colegas de trabalho, eu tenho que mostrar para a minha família, eu tenho que mostrar onde eu estou, que eu sou cheio do Espírito Santo e que em razão de eu ser cheio do Espírito Santo, eu produzo o fruto do Espírito. E eu só vou fazer isso se eu realmente estiver cheio do Espírito Santo. Aí sim eu vou produzir o fruto do Espírito, e aí eu vou ser alegre, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Mas aí eu perguntaria: você como obreiro, ou eu como obreiro, está trabalhando alegre? E o que você tem feito para que as pessoas sejam alegres e edificadas? Se eu estou alegre, eu estou fazendo algo para que o irmão que senta no banco perto de mim também esteja alegre? Eu estou amando aqueles irmãos que estão na igreja? Eu estou demonstrando que eu cuido desses irmãos, que eu tenho compaixão pelos irmãos? Eu estou fazendo isso? Qual é a sua postura? Ou eu lavo as mãos quando vejo os problemas dos meus irmãos? Eu sou daqueles que não estou preocupado com os meus irmãos. Meus irmãos, o serviço cristão, ele é um serviço que parece ser grande, que parece ser pesado, que parece ser difícil, que parece ser complicado. Por que eu estou usando a palavra parece? Pelo seguinte: quando nós olhamos de fora, a gente tem uma ideia, mas quando você está dentro, você percebe que ele é um pouco mais complicado do que quando você estava fora. Por quê? Porque você percebe que o exercício do serviço cristão, ele não depende só do seu conhecimento pessoal, não depende só de técnicas materialistas, ele não depende só de aperfeiçoamento, ele depende também da espiritualidade. E a espiritualidade é que conduz todo o nosso viver na vida ministerial. Então, o primeiro lugar é o Espírito Santo, e depois vem todos os outros assuntos. Então, buscar primeiro o reino de Deus. Timóteo, ele era um pastor em tempos difíceis. E o que é então serviço cristão? É a dedicação altruísta e voluntária de um discípulo de Jesus Cristo para servir a Deus, a sua igreja e ao próximo, motivada por amor, por fé e compaixão. Então, o que me motiva? É o pastor da igreja? Está toda hora ali: Oreste, você tem que fazer isso, Oreste, vai para cá, Oreste, vai para lá. E aí ficar no púlpito elogiando o Orestes: Oreste está fazendo isso, parabéns, irmão Oreste, palmas para o irmão Oreste. É isso que me motiva? Não.
Não pode ser a motivação do obreiro, não pode ser o elogio do seu pastor, não pode ser o elogio do professor da escola bíblica dominical, não pode ser o elogio do irmão, não. O que me motiva é a minha obrigação de fazer com alegria o serviço que eu estou prestando para a igreja. Eu sou servo de Deus, eu sou servo de Jesus, e é por isso que eu presto serviço com alegria. Os serviços, ele tem princípios bíblicos da mordomia cristã. Mordomia cristã podemos entender como sendo o exercício da administração dos bens que pertencem a Deus, os quais foram confiados aos crentes para a glória de Deus. Então Deus nos confiou serviços, trabalho. Então nós somos mordomos. O pastor ali leu uma passagem bíblica hoje, na carta do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, falando sobre a mordomia. Que cada um distribua, conforme recebeu. Nós somos mordomos, nós temos que distribuir, nós recebemos, nós não podemos guardar o nosso talento, nós temos que desempenhar, nós temos que correr. Ah, mas eu sou obrigado a correr alegre? Não, ninguém é obrigado a correr alegre, mas a alegria inunda o nosso coração quando nós temos a presença do Espírito Santo. Ninguém precisa me obrigar a ser alegre, eu só sou alegre porque eu tenho a presença do Espírito Santo. E nós temos que reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que Deus é o dono de tudo. Nós temos que reconhecer o senhorio, poder e glória de Deus. Reconhecer que Deus comanda todas as coisas. Nós temos que ter essa certeza arraigada dentro do nosso coração. Deus é o Criador e sustentador da vida. E reconhecer que Ele sustenta inclusive a minha vida. É isso que eu tenho que reconhecer. Mas tem outros princípios ainda. Dificuldade para passar aqui. Mas tem outros princípios. Deus, além de... Não está conseguindo? Opa, passou. Nós temos que ter responsabilidade também. Os cristãos são responsáveis por gerir os bens recebidos de Deus de forma sábia e fiel. Nós temos que prestar contas, saber que haverá um julgamento em que cada servo será avaliado pelo serviço prestado. Mas saber também que tem um propósito divino. A vida de um cristão, enquanto mordomo, deve ter como propósito a glória de Deus, então a glória pessoal. E nós somos apenas gestor, nós somos apenas administrador. O crente é um mero dispenseiro dos interesses, dos bens, da graça divina. Não passou de novo. Despenseiro. Quem é despenseiro? É o encarregado de administrar e de distribuir os gêneros alimentícios ou outros recursos em uma igreja, comunidade ou residência. Essas atribuições estão contidas na mordomia, tratando do serviço cristão de um modo geral. Então Deus nos colocou como gestor. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bom... Muito bem. Obrigado. Meus irmãos, agora tem um detalhe aqui que é importante. Ao reconhecermos, e isso aqui é o detalhe fundamental, ao reconhecermos e aceitarmos os princípios que fundamentam a mordomia e o serviço cristão, quer dizer, nós aceitamos, certo? Muito bem. Consequentemente, reconhecemos e aceitamos que todo servo de Deus deve conduzir o seu comportamento em aceitação a todas as peculiaridades que tal condição apresenta. E a palavra peculiaridade, ela significa a qualidade ou circunstância peculiar ou especial relativamente ao assunto que eu estou tratando. Por exemplo, nos metais, o ouro tem uma peculiaridade especial e todos conhecem o ouro. Ele é reconhecido, o ouro. Então, essas peculiaridades nós começamos lá em Êxodo 19, capítulo 19, versículos 5 e 6. Deus elegeu Israel pela antiga aliança, como um povo peculiar. Então, na antiga aliança, Israel foi eleito. E nós, pela nova aliança. Olha o que diz Êxodo 19, 5 e 6.
agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ah, mas isso aí é Velho Testamento. É, Velho Testamento. Então vamos ler 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós somos povo de Deus. Então agora nós voltamos na palavra peculiaridade. Então nós somos um povo peculiar, diferente. Para quê? Para anunciar as boas obras. Certo? Então, como povo eleito, somos propriedade peculiar de Deus. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Nós fomos escolhidos como povo. E o que a Bíblia diz? O que Jesus disse? Fomos nós que escolhemos a Ele? Não. Ele nos escolheu. Ele escolheu cada um, como eu disse no começo. Cada um de nós foi escolhido por Ele. Deus usou como mensageiro para nos fazer obreiro as lideranças religiosas, as lideranças da nossa igreja, os pastores, os presidentes, que sentiram pelo mandato divino para que nós integrássemos como sacerdotes, como pessoas que precisam se dedicar à igreja, pessoas que precisam se dedicar ao povo, mas pessoas que precisam ser consagradas para ter a alegria de prestar esse serviço, que não depende de incentivo do pastor para que continuemos trabalhando. O nosso incentivo, a nossa motivação, o nosso entusiasmo, ele está dentro de cada um de nós, porque nós adquirimos através do joelho no chão, nós adquirimos através do jejum, através da consagração e através da oração. Nosso entusiasmo vem disso. Mas aí muitos dizem assim, muito bem, eu sou chamado, sou escolhido, mas por que eu tenho que obedecer ao pastor, se eu já sou um obreiro? Eu não tenho necessidade de obedecer a ninguém, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Da cita distorcidamente uma interpretação dessa passagem bíblica. Os irmãos observaram que as lideranças instituídas por Deus, elas são tão peculiares, voltamos à palavra peculiar e nós ainda vamos usar ela várias outras vezes, são tão peculiares. Ora, peculiaridade que houve entre Arão, a irmã de Arão, irmã de Moisés e Moisés. Eles começaram a achar que não deveria obedecer à liderança de Moisés. Começaram a murmurar, começaram a falar coisas, achando que eles já poderiam, por conta própria, tomar um caminho e achar, porque ela era profeta, inclusive. Então, muito bem, então por que nós temos que obedecer a Moisés? E o que aconteceu com eles? Os irmãos já sabem, ela ficou leprosa. E se não é Moisés interceder por ela, ela tinha ficado no deserto. Os irmãos já observaram a peculiaridade do exercício do ministério, a peculiaridade de ser um obreiro, a peculiaridade da obediência, porque não é aquela obediência que nós encontramos no mundo lá fora, não. Aquela obediência de um patrão para o empregado, não é essa. A obediência de um líder político, de um aliado político com seu líder, também não é essa. Não é dessa peculiaridade que nós estamos tratando, mas nós estamos tratando daquela submissão a palavra de Deus, as peculiaridades que a Bíblia traz para todos nós. Portanto, meus irmãos,
este conceito de serviço cristão, nós temos que saber que nós precisamos obedecer a determinados parâmetros de trabalho, obedecer a determinadas situações que se enquadram dentro da Sagrada Escritura, porque aqui na Assembleia de Deus, tudo aquilo que é tratado, tudo aquilo que é colocado para nós como obreiro, o fundamento é a Bíblia Sagrada. Nada se distancia da Bíblia Sagrada. Então, o parâmetro nosso, o nosso modelo, mas eu vou dizer uma outra palavra, o nosso paradigma é a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa mestra, ela é a nossa indicação. O pastor é aquele que traduz para nós, traz para nós a revelação da Bíblia Sagrada, para que nós, como obreiro, possamos obedecer tudo aquilo que está na Sagrada Escritura. Anunciar a virtude daquele que nos chamou e ser efetivamente servo e dispenseiro da graça divina. Nesta condição, podemos dar efetividade ao nosso trabalho. Onde quer que nos encontramos, podemos ser no trabalho dedicado exclusivamente à obra do Senhor. Como eu disse no começo, pode ser na ministração, na escola bíblica dominical. Pode ser num culto, pode ser numa congregação, onde quer que nos encontramos, nós vamos manifestar a nossa alegria. Um pouco antes de começar aqui esta escola bíblica dominical hoje, eu conversei com alguns irmãos. E eu percebi, na conversa com os irmãos, que de cada lugar onde os irmãos estavam vindo, os irmãos traziam traços, histórias e testemunhos de alegria da operação do Espírito Santo. Ou era num culto, ou era numa cura divina, ou era em outra situação, ou era durante um evento, ou durante uma cruzada. Então eu pude sentir que esta alegria que eu estou convidando os irmãos a nos reavivar, a encher o nosso coração, ela já está presente em cada um pela presença do Espírito Santo. E como disse o pastor Antônio Gilberto, esta alegria ela se renova todo dia, basta que nós todo dia busquemos a presença do Espírito Santo. E como diz o pastor Jander Magalhães, é no joelho, é na oração, é na presença de Deus que nós vamos procurar esta alegria. Quero convidar a igreja para ficar em pé. Meus irmãos, tem um hino da harpa, hino 86 da harpa cristã. Oh, estou satisfeito com Cristo, porque Ele a minha alma salvou. E sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Oh, estou satisfeito com Cristo,
amor. Oh, estou satisfeito com Cristo. Glória a Deus. Aleluia. 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 A fim de seu povo levar. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor.